Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação Hive de hoje. Eu, Marisa Magrani, iniciante aqui na Hive, como todas nós que estamos agora nesse projeto, vou ter a companhia da Rita para passar para vocês é, o novo conceito de cuidar da saúde. E eu me sinto bastante orgulhosa de estar aqui apresentando isso para vocês, porque é algo que eu sempre busquei na minha vida. Para quem não sabe, eu sou arquiteta formada há 43 anos, eu trabalhei esses anos todos como arquiteta e desenvolvi o meu trabalho, e eu sempre tive vontade de ser aquela arquiteta que sobe no palco aos 90, aos 100, sem bengala e sem andador. Porque eu falei, se você fica velho e começa a esquecer tudo que você aprendeu, ou vamos dizer, tecnicamente na faculdade, não valeu esses anos todos profissionais. Eu sempre quis mostrar isso, que eu poderia fazer isso. E saúde sempre foi algo que eu busquei. Odeio remédio. Então, a raiva veio para mim como uma luva, assim, tipo, é tudo que eu sonhei. Tá? Então, eu vou agora compartilhar com vocês um vídeo, que é o que mostra bem o conceito da nossa nova empresa. E aqui nós vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e ver se vocês estão aqui comigo. Vamos lá? Qualquer coisa me avisem. O pensamento de ontem da nossa possibilidade. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. Cuidar é estudar doenças. O cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade. Agora, uma mentalidade. O cuidado é viver mais. O cuidado novo é viver mais e se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho apenas um caminho. O novo, sabe? Que era uma grande aposta, agora possibilidades de sermos todos mais do que uma marca, uma comunidade, porque evoluir é fazer diferente, é mudar. O mundo está mudando, o mundo está ficando cada vez mais raiva. Raiva, bem-vindo ao novo. Quem gostou aí desse vídeo? Quem sentiu essa energia aí da possibilidade da gente cuidar da nossa saúde de outra maneira? Não esperar ficar doente, e sim fazer tudo para se manter saudável e com uma mente ativa, que a gente possa ser mais produtivo, independente da idade. Então, Rita, você pode se apresentar, então, para que todos que estejam aqui já saibam que você vai dividir aqui comigo essa apresentação? Oi, pessoal. Tem algumas pessoas que eu não conheço. Meu nome é Rita, eu sou nutricionista de formação. Estou nesse projeto junto com a Marisa, a gente iniciou, né? A gente apagou a luz da outra empresa e acendeu a luz dessa. E, assim, a gente está muito empolgado por tudo que a Hive está propondo em relação ao negócio, em relação aos produtos também. Então, a Marisa ela vai falar a parte do negócio, né? Vai falar como que a gente pode construir esse mercado, e eu vou falar da parte dos produtos, que a gente está simplesmente apaixonada, está doida para chegar, né, Marisa? Para a gente poder usar, porque realmente a proposta é incrível, é muito boa, e a gente daqui a pouco vai compartilhar os produtos, e a Marisa agora vai compartilhar um negócio com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre a minha história. Isso. Vamos continuar aqui. A gente volta lá naquele conceito da apresentação, que é bem-vindo ao novo. Então, o que a gente pode esperar do novo? Vamos, então, ver? É bem complicado aqui. Não é isso que eu queria passar. Aqui nós já tivemos por aqui, então vamos ver o conceito do novo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que eu queria chegar para apresentar para vocês,
Por quê? Nós temos acho que se vocês ainda não leram, devem ler, o Robert Kiyosaki, que é o negócio do século XXI. Esse conceito, por que a gente empreender? Por que a gente tem que buscar mais uma fonte de renda? Por que a gente deve estar preocupado com, ou pelo menos com atenção, em relação de que a gente vai viver quando a gente passar dos 60 anos? Por quê? A nossa mentalidade veio formada da era industrial. Como que é esse conceito? Você se forma, você vai trabalhar para alguém, você vai passar 40 anos trabalhando, depois você vai se aposentar e vai viver de INSS. Esse é o conceito da era industrial. Então, existe interesse? Claro que as indústrias precisam de mão de obra, só que eles para quem assumia dos 40 anos em diante, ou vamos dizer, de 40 anos você se aposenta, ou 45, quem assumia você era o governo, só que o governo não mantém o valor necessário para você se manter. Então, se você olhar a condição dos idosos, principalmente em cidades de interior, não sei se já tiveram a oportunidade de irem até o interior, nas pracinhas, ficam lá os aposentados funcionários públicos, sentados na pracinha, sempre falando do passado, sempre, e você começa a reparar que eles não têm mais saúde, eles só estão esperando a hora de cada um, né? Aquela coisa de ali ao redor ganhando pouco, sem perspectiva de vida. Então, veio agora um novo conceito, que a idade é apenas um número, como é que é uma mentalidade. Você não precisa colocar na sua cabeça que eu trabalhei 40 anos, vou me aposentar e não quero fazer mais nada. Pelo contrário, agora é um novo conceito que, com a sua experiência, você pode ajudar os mais jovens a seguir uma trilha mais rápida, porque não vão errar as mesmas coisas. Vão pegar os seus erros e vão avançar a partir dali. Então, você ser útil, sim, depois de 65. Mas para que isso aconteça, você tem que estar com uma saúde física e uma saúde mental. Mas não é isso que a gente vê. Eu, pelo menos, quando analiso a vida de um idoso, eu vejo que ele se perdeu dele mesmo. Ele não tem mais disposição, ele não tem mais ânimo, não tem mais vontade de ser, de se cuidar e viver. Por que isso acontece? Então, a gente vai construir isso a partir do modelo financeiro. Porque se eu não ganho o suficiente para me manter, provavelmente eu não vou ter mais viva. Isso é uma lógica de pensamento do nosso cérebro. Isso é o cérebro faz a gente pensar assim, se eu não estou prestando para ter dinheiro, então eu não preciso mais estar por aqui. Então, vamos falar por que o Robert coloca para a gente que ele, analisando esse conceito da a era industrial para essa era que nós estamos vivendo, que ela o mundo é global e ele é digital, o Robert coloca para a gente que a gente precisa, sim, ter mais do que uma fonte de renda, principalmente se você é CLT, você tem que urgentemente começar a empreender, por dois ou N motivos, mas eu vou destacar alguma coisa. Primeiro, quando você é CLT, o que você sabe já basta para te manter no emprego. Mas e as outras coisas, as outras habilidades que fazem a pessoa ter desenvolvimento pessoal e crescimento profissional? Então, quando você se aposenta, se você não tem habilidade de empreender, você já não é mais absorvido para o mercado. Então, você não tem como gerar uma nova fonte de renda. Quando você empreende com o nosso modelo de negócio, que é vendas diretas, você abre uma chance para você conhecer novas pessoas, trilhar novos caminhos e, com essas novas habilidades, abrir novas possibilidades de negócio, empreendendo, sim, com venda direta, mas outros negócios surgirão. E aí eu posso dizer, eu trilhando o caminho da nossa ex-empresa, eu abri novos horizontes para mim como profissional e também como outros modelos para empreender. Por quê? Porque eu desenvolvi novas habilidades. Quais foram? Comunicação, liderança e também negociação. Então, você começa a desenvolver isso para que você cresça como pessoa,
crescer profissionalmente e desenvolver novas habilidades. Ele coloca aqui uma coisa muito séria que poucas pessoas analisam. Empregados e autônomos, donos de pequenos negócios, eles estão num quadrante, os dois de um lado, e o que acontece? Movimentam apenas 10% do dinheiro do mundo, e eles correspondem a 90%. Do outro lado, donos de grandes negócios e investidores, esses representam 10% da população mundial, mas movimentam 90%. O que significa? O que significa isso? Por mais que você, como empregado ou dono de um pequeno negócio autônomo, por mais que você queira trabalhar 24 horas a sua vida toda, você não vai sair desse quadrante, porque o Robert coloca que para você mudar de quadrante, você precisa exponencializar o seu resultado em horas trabalhadas. Então, veja, ele coloca que rede é a solução. Daí o conceito de rede de farmácia, rede de mercado, rede de postos, mas nas vendas diretas, nós também construímos redes. Isso é que interessa. Eu, junto com a minha equipe, eu posso produzir 80 horas trabalhadas se eu tiver uma rede de 10 pessoas. Porque cada um trabalhando 8 horas, e cada disso exponencializa o resultado. Além do que, você começa a construir uma renda, e essa renda passiva é aquela que você ganha mesmo quando você dorme. Então, essa construção é completamente diferenciada da construção da era industrial, que disseram para a gente que era o suficiente trabalhar 8 horas por dia, e depois de 40 anos trabalhados, você se aposentadoria, teria a sua aposentadoria. Só que isso nunca vai ser o suficiente. Eu digo porque eu já sou aposentada há alguns anos, e hoje o valor de aposentadoria ele já não representa aquele valor de alguns anos atrás. Provavelmente, daqui a 10 anos, esse valor vai estar menor ainda. E isso acontece, porque ele não acompanha, vamos dizer, a inflação, não desenvolve, ele não tem rentabilidade, ele não está aplicado, ele está sendo consumido. Então, é um negócio que vai defasando. Sabendo disso, todos nós devemos empreender. E esse modelo de empreendedorismo, o que é interessante é que a gente investe pouco. Eu, quando fui empreender como arquiteta, fui abrir rede de loja de decoração. Na segunda, eu parei. Eu abri uma, não fiquei contente, falei, eu quero a segunda, abri a segunda, o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar mais do que todo mundo, e eu acabei me estafando depois de 23 anos de vida de empresária. Então, eu cheguei à conclusão, trabalha tempo versus dinheiro, e depois você perde a sua saúde. Que adiantou fazer dinheiro? Que é o que a gente conhece dos empresários. Grande parte dos empresários, eles estão doentes e estão também desequilibrados emocionalmente, as suas famílias, porque eles não tiveram tempo para conviver com as suas famílias, eles não tiveram tempo para desenvolver novas habilidades. O que é que esses empresários fizeram? Dinheiro. E o que eles pagaram? A saúde. Então, tiveram seu tempo versus dinheiro, menos saúde. E isso não é um modelo favorável para mais ninguém. Então, o que a gente tem que fazer? Desenvolver, sim, uma atividade técnica, em paralelo empreender e desenvolver novas habilidades que potencializem quem você é. Para quê? Para que você depois seja outras coisas que você quiser. Então, eu vou passar esse próximo slide. Não sei por que não está passando, mas a gente vai com paciência, né? Vamos voltar aqui. Eu vou ver por que não está aqui. Milhares e milhares de pessoas estudaram as doenças, mas quase ninguém estudou a saúde das pessoas. Eu vou lhe falar que isso é verdade. Quem já frequentou ou quem teve a oportunidade de ir a uma clínica geriátrica, tá? Que você tenha estado em contato com pessoas que tiveram grande significância na sociedade, quando elas estão lá, elas simplesmente estão sendo cuidadas pela doença que existe nelas, mas não houve o tratamento, cuidado com a saúde. Então, para que a gente evite chegar lá, vamos pensar o que nós devemos fazer. O mercado, ou seja, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria muito poderosa,
movimenta bilhões de dólares, como está colocado aqui no mercado americano, são 700 bilhões de dólares. Então, o que acontece? Os remédios ajudam as pessoas a saírem das suas doenças? Sim, isso acontece. Existe o interesse dos médicos em indicar os remédios? Sim, para ajudar o paciente. Só que cada remédio tem uma consequência no nosso organismo. Eu mesmo sou uma que eu não posso utilizar remédios. É um dolorido para mim se alguém fala que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho efeitos colaterais absurdos. Por quê? Porque meu corpo não está acostumado com remédios. Então, o que acontece? Uma pessoa usa uma fórmula, vai desenvolver tantas outras necessidades. E daí, por isso, tanto as pessoas sofrem por causa disso, porque vai cada vez mais consumindo remédios, cada vez mais tendo efeitos colaterais. Por quê? Porque não se estudou a raiz, a causa do problema. E aqui está colocado que 50% do custo, vamos dizer, gasto com a saúde está relacionado a problemas causados por maus hábitos. Veja, se você trabalha muito, você não tem tempo de cuidar da sua alimentação, muito menos ter tempo para fazer exercício físico, e muito menos ainda ter tempo de qualidade, ou seja, você não está tendo tempo para cuidar da sua saúde física, nem mental, porque ninguém resiste trabalhar 40 anos sem conhecer seus filhos e sem ter qualidade de vida. Por isso que o empreendedorismo faz com que você abre um leque de oportunidades, que você tenha mais rendas, a gente vai falar do tipo de renda, para que você se conscientize. Não tem como você ter melhor qualidade de vida se você tiver só o seu trabalho fixo. Porque se você quer ganhar mais, você vai ter que trabalhar mais. E trabalhando mais, você vai estar se prejudicando. Aqui, a gente vai falar que no passado só se estudava a doença, que agora a gente vai estudar a nossa saúde. Todos somos um. Esse conceito que a empresa traz é muito interessante, porque vocês podem ver que a sociedade divide em comunidades. Eu analiso muito isso. As comunidades de práticas esportivas, como que tem grupos são as comunidades que as pessoas gostam de se sentir pertencentes e valorizadas em comunidade. E como ele coloca aqui, nós somos uma comunidade, como a Hive. A Hive, a proposta é uma colmeia. Cada abelha tem a sua função e nós fazemos parte disso. Revolução consciente, outra sacada muito legal, porque nós temos que ter, sim, um cuidado com o nosso planeta. As indústrias, de uma maneira geral, não tinham esse conceito. Então, essa revolução consciente de cuidar da saúde, o bem-estar, e também do planeta, sem causar impacto. Se você for pensar, existe um impacto, sim, na produção de qualquer produto, e isso deva ser pelo menos pensado, o que posso fazer para causar menos impacto naquilo que eu produzo. Aqui, para responder a todas as necessidades das pessoas, definimos os principais pilares, que é saúde e bem-estar. O que eu preciso fazer para ter saúde e bem-estar? Então, Hive vem com futuro cuidado. E aí o conceito da colmeia, vamos colocar aqui o quanto é importante a gente pensar nas abelhas. E isso para dizer a verdade, eu consumo mel, olho lá a colmeia, mas, sinceramente, eu nunca tinha pensado na importância das abelhas como a polinização. Dizem, né, que não existiria vida no planeta se não houvesse as abelhas. Por quê? Porque são elas as responsáveis por isso. Mas eu iria... outros insetos também, como os besouros, tem também outra função, mas as abelhas, elas têm a polinização, mas elas produzem o mel, e o mel é vamos dizer, um alimento citado até pela Bíblia. Então, você pode ver a importância dele para o nosso bem. Então, coloque aqui, dentro dessa colmeia, um trabalho duro, porque você veja o trabalho das abelhas. Elas vão longe
para buscar, para fazer a polinização e trazerem a matéria-prima para produzir esse mel. A otimização, você vê que o trabalho delas ali tem um porquê essa comunidade existir. E o resultado, já falamos da comunidade, a cooperação existe entre elas, desde a abelha rainha, do zangão e de várias funções, quer dizer, cada grupo de abelhas tem uma função dentro da colmeia, e assim também na nossa empresa. Existem pessoas ligadas por interesse de entregar realmente saúde e bem-estar, mas existem vários nichos dentro dessa mesma empresa. O conceito de família, de eficiência e cooperação. Aí a gente vai passar agora para um novo, não quer ir, né? Como sempre aqui. Então, deixa eu ver aqui, Raiva. Queremos, através da nossa comunidade, usar aqui, ó, empoderar diariamente as pessoas a terem controle de todos os aspectos de saúde, físico, mental, alimentação, beleza, sono e exercícios, e ser referência em inovação, crescimento de maneira integrada com a vida e a necessidade das pessoas. Eu gosto muito disso quando ele destrincha tudo aqui, ó, físico, mental, alimentação, beleza, sono e exercício. Tudo integrado, porque o ser humano ele precisa realmente de ter atenção em relação a todos esses que ele destacou aqui. A Hive é uma empresa que nasceu para revolucionar, sim, é um sistema, vai revolucionar um sistema ultrapassado e devolver às pessoas o controle sobre a sua saúde e bem-estar, criando modelos digitais e exponenciais. Aqui está a grande sacada de algo que é exponencial e vocês vão ter ideia depois no final. E oferecendo ferramentas customizadas a cada pessoa e a cada necessidade. E a nossa empresa traz em destaque a força dos dados. Sim, a gente vai ter, sim, uma inteligência artificial, a RAI, que vai fazer o contato direto com os clientes, que são os consumidores da nossa marca, fazendo com que esses dados tragam desenvolvimento de novos produtos, alinhamento do produto com a necessidade de quem está consumindo, e isso é muito importante. Conceito do todos somos um, inovação transformadora, experiência customizada, ou seja, cada um de nós vai poder escolher, vai fazer a seleção dos produtos que para a sua necessidade. E isso aqui é uma revolução consciente. Imagina, depois que a Hive estiver colocada no mercado, vamos só imaginar, fechar o olhinho agora e imaginar, tá? Todo mundo que consumir a Hive já vai ter mais saúde e bem-estar. Imagina. Então, se eu tenho saúde e bem-estar, quanto eu vou estar, vamos dizer, além de eu estar consumindo os produtos, mas o quanto eu vou estar sendo produto do produto para levar isso para mais pessoas. E quando isso for espalhando, ou seja, isso vai aumentando essa consciência, porque se eu tenho uma idade avançada e não uso remédio, por que os outros idosos estão usando? Eles vão querer fazer o que eu estou fazendo, porque eu vou ter mais condição de saúde do que eles. E as pessoas vão querer realmente fazer o que a gente está fazendo. E com isso, a nossa empresa ela vai desenvolver e nós também financeiramente. Aí esse é o conceito de você ter uma inteligência artificial. Você sabe que grandes plataformas de venda, por exemplo, a Magazine Luiza tem a Magalu, o Bradesco tem um atendimento também, que você tem lá um atendimento, que eu esqueci o nome dela, não sei se é Bia, e atende a gente, você lá digita o que você quer e ela devolve para você rapidamente. Isso é um conceito diferenciado. Aqui, essa visão aqui agora que a gente vai falar da saúde 360, eu já vou chamar a Rita para ela já puxar esse gancho aqui dentro da área da nutrição e do que ela traz de novidade aqui. Então, Rita, você pode assumir agora, falando aqui desse saúde 360? Posso. Você pode tirar um pouquinho o compartilhamento, que eu vou falar um pouquinho Pô, então eu paro o stop sobre aqui agora? isso, que é Pronto. melhor. A gente consegue se ver melhor aqui. Consegue ver a pessoa.
Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, até para vocês entenderem por que desse modelo de negócio na minha vida e por que eu escolhi a Hive para desenvolver esse modelo de negócio. Então, meu nome é Rita Tomás, tenho 53 anos, sou casada, tenho 3 filhos e sou nutricionista de formação há 31 anos. Eu me formei bem novinha, comecei a trabalhar na minha área. A nutrição a gente pode trabalhar em várias áreas, clínica, produção, que é trabalhar em fábricas, e eu escolhi a nutrição clínica. Eu sempre gostei dessa área, do cuidado mesmo, cuidado através da alimentação. Trabalhei durante 3 anos na nutrição. Tive o primeiro contato com a nutrição ortomolecular. Para quem não sabe o que é ortomolecular, é aquela nutrição que trabalha a parte celular e molecular do nosso organismo através de nutrientes, através de vitaminas, aminoácidos, as proteínas, né, que são aminoácidos, minerais. E essa especialização, né, a ortomolecular, ela previne doenças e ela trata também algumas doenças, né? Então, ela cura e previne, né? Mas, assim, a ação maior dela é realmente a prevenção. E aí eu trabalhei durante 3 anos, a minha família teve farmácia por muitos anos, meu avô, meu pai. Meu pai faleceu e eu precisei fazer minha primeira transição de trabalho, né? E aí eu fui assumir a farmácia do meu pai. Eu sou filha única e eu precisei estar naquele momento enquanto ele fazia um tratamento de leucemia. E aí eu abri mão da minha profissão naquele momento. E aí veio o meu primeiro conflito de trabalho mesmo, né? Eu trabalhava com a nutrição, que era a prevenção, e fui trabalhar. Ah, Daiane, tá ligar. E fui trabalhar com remédio, né? Que era uma coisa que eu sempre fui contra, né? E aí é complicado, né? Porque quanto mais eu vendia remédio, mais eu ganhava. Então eu fiquei naquele conflito existencial ali por bastante tempo. Eu fiquei na farmácia durante 12 anos, depois eu precisei vender por alguns motivos. E aí eu não consegui, logo depois que eu vendi, retornar à nutrição, porque eu já estava bastante tempo afastada, eu precisava me especializar, eu estava com um filho pequeno naquele momento, não podia fazer uma pós-graduação. E aí eu mudei totalmente de mercado de novo, outra transição que eu fiz aí, fui para o mercado de moda, né, de moda feminina. E aí, eu tive essas questões aí profissionais e começou uma questão, como a Marisa falou, a gente que é autônomo, a gente não pode deixar de pensar no nosso futuro, na nossa aposentadoria, na nossa velhice. Às vezes a gente não quer pensar porque a gente acha que não vai acontecer nada, que vai ficar tudo bem, né? E aí a gente vê, como a Marisa falou, um monte de gente que ganhava muito e que quando se aposentou pode ganhar só aquele teto ali, né? Pessoas que ganham muito mesmo, 10, 15 mil, e se aposentam vão ganhar 5, 6 mil, que é o teto. Não dá para a gente não deixar de imaginar que uma pessoa que vive com 15 mil vai conseguir viver bem com 5 mil. Não tem como, né? Padrão de vida vai despencar. Mas aí vamos analisar aquelas pessoas também que ganham um salário mínimo e se aposentam, mas ela vai ter muito mais despesa do que quando ela trabalhava, porque ela vai ficar com a saúde muitas vezes debilitada, vai precisar tomar mais remédio. Às vezes os filhos casam e vão ter a família dele, então não, às vezes não vão ajudar financeiramente, então a pessoa vai ficar sozinha para arcar com todas as despesas. Uma série de coisas que acontece, isso é realidade, e isso me gerava assim um incômodo muito grande, né? Enquanto a gente está bem para trabalhar, está tudo ok. E a hora que a gente não tiver, né? A gente nunca imaginou que poderia acontecer uma pandemia, e essa pandemia aconteceu. Quantas pessoas foram demitidas, quantas pessoas tiveram que ficar em casa sem trabalhar, quantas pessoas perderam as fontes de renda mesmo.
E aí a gente começa, quando eu tive contato assim, com esse modelo de negócio, eu comecei a ler mais, porque era uma coisa que eu também não lia. Primeiro, porque eu não tinha tempo. Segundo, porque não era uma coisa que eu fui direcionada, né? E quando a gente começa a se envolver com esse modelo de trabalho, como a Marisa falou, é algo que a gente vai criando várias habilidades, né? E uma das habilidades é essa, da gente querer se informar mais, da gente querer estudar mais, se desenvolver mais. E os livros, eles são muito importantes para que a gente consiga se desenvolver. E aí eu comecei a ler, né, educação financeira, várias coisas que eu não dava a menor importância. E os educadores financeiros falam que a gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Porque, no caso, eu trabalhava com moda, com roupa feminina. Na pandemia, ninguém queria comprar roupa. Vendia-se muito pijama, camisola, pijama, agora roupa para sair, não. E aí, se eu tivesse só com aquela fonte de renda naquele período, eu simplesmente estaria sem fonte de renda nenhuma. Mas eu já tinha começado a empreender em paralelo com esse modelo de negócio, que tinha a possibilidade de eu trabalhar presencialmente, mas também no digital. E eu passei a pandemia toda trabalhando no digital. E eu falo que eu passei muito bem a pandemia. Eu vejo que muitas pessoas passaram muito mal a pandemia. E para a gente, para a nossa equipe que fez esse negócio, que trabalhou nesse negócio durante a pandemia, a gente conseguiu ganhar muito dinheiro em casa. Então, assim, quando me falaram de uma possibilidade de eu empreender em paralelo com o que eu já fazia, não era para largar o que eu estava fazendo naquele momento, era para ter uma outra fonte de renda, construir uma renda passiva, uma renda residual, em paralelo, aí eu falei, eu vou fazer esse negócio, não sei como, não sei de que forma, mas se algumas pessoas estão fazendo, eu também consigo. Então, eu vou dar um jeito de fazer isso. E foi assim que eu comecei antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu fiquei praticamente full time nesse negócio, porque eu não estava trabalhando com venda de roupa. A gente trabalhou na empresa anterior por 4 anos. Eu trabalhei por 4 anos. A empresa ela saiu do Brasil agora em janeiro agora, dia 31 de janeiro, ela foi vendida por uma outra empresa, por motivo de saúde, né, dos donos da nossa empresa, e a empresa que comprou não quis mais operar no Brasil. E aí eu sempre falo, né, que não vem um grande mal, né, que não vem um grande mal e depois um grande bem. Então, assim, no começo a gente levou aquele choque, falou, nossa, e agora? Como que vai ser? Aí vem a Hive como presente, porque a Hive, ela tem toda a proposta da Hive tem sido assim algo que eu acho que a gente não imaginou e nem sonhou nos nossos melhores sonhos, né? Em relação ao negócio, em relação aos produtos. A outra empresa, ela já veio com essa proposta também de saúde, de bem-estar, de longevidade. Então, eu comecei a também empreender por dois motivos, um pelo modelo de negócio da construção da renda residual e o outro pela questão dos produtos também, que estava dentro do que eu acreditava, né, de prevenção. E aí me trouxe de volta para a nutrição, né? Então eu pude retomar a minha profissão indiretamente, e isso porque a nutrição ela sempre ficou muito latente, né, em mim, e não é que eu não quisesse voltar para a nutrição, mas algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida a gente vai, né, adiando as coisas. E aí a Hive vem com essa proposta de mudar totalmente o conceito de saúde no Brasil e no mundo, né? Essa questão de investir tanto em remédio e tão pouco em prevenção, né? E assim, eu vou citar um exemplo muito básico, sabe? Eu sempre falo desse exemplo porque é muito básico. O colágeno é um suplemento que a gente precisa suplementar a partir de 25 anos. E quando eu me formei, a gente não suplementava colágeno. Mas não suplementava, não era pela falta só de informação, não. Era porque a gente não tinha tecnologia para tomar o colágeno e ele fazer efeito. A gente não conseguia quebrar as moléculas de colágeno para que eles fossem absorvidos pelo nosso organismo e produzisse o colágeno, né? Porque a gente come a proteína, ela é quebrada e depois ela é sintetizada em uma outra proteína, que é esse complexo de colágeno. Então, assim, a gente não podia tomar, porque se tomasse ia eliminar na urina, ainda ia sobrecarregar o rim, porque não ia ter como produzir, enfim.
E aí, com os avanços, né, da tecnologia, nanotecnologia, a gente hoje consegue suplementar colágeno e absorver praticamente 100%. E o colágeno é um suplemento que é essencial, não tem como a gente não suplementar. Você pode fazer a alimentação mais saudável que você tiver, que quando você começa, a partir de 25 anos, você começa a perder 1% de produção, é porque realmente nosso organismo, apesar da alimentação, ele já começa a deixar de produzir, ele não consegue mais sintetizar o colágeno, então a gente precisa suplementar. E aí, por que o colágeno? Porque ele vai prevenir diversas doenças. Por que tem mulheres hoje com 60, 70 anos que têm artrite, artrose, que tem a mão, às vezes, toda torta? Não suplementou colágeno lá atrás, né? E hoje, a gente suplementando cada vez mais cedo, a gente vai evitar o quê? Prevenir o quê? Uma artrite, uma artrose. Não é só uma pele bonita, um cabelo saudável, uma unha forte. É doença mesmo, é uma artrite, é uma artrose que quem tem, só quem sabe que é quem tem, né, de fato. E a artrite, você começa a tomar corticoide, ele vai te... Gera tanta coisa, gente. É inflamação nos órgãos, é um estresse oxidativo, é a geração de radicais livres que causam várias doenças. É tanta coisa que vai se desencadeando porque você tem uma artrite e tem que tomar medicações para aquela dor, que se você estivesse suplementando colágeno, você ia evitar essa doença. Então, eu só dei o exemplo, gente, de um produto. Você imagina quantos produtos a gente pode suplementar e quantas doenças a gente pode prevenir através dessa suplementação. Então, assim, eu voltei à nutrição, né? Então, assim, para mim, esse negócio também me despertou a vontade realmente de estudar mais. E eu estou fazendo uma pós-graduação em ortomolecular, então está sendo para mim incrível voltar à minha profissão. E a gente poder mudar esse conceito de saúde, né? A gente está com a Marta aqui, que é médica, ela também sempre teve esse conflito por ser médica, né? Ter que prescrever um medicamento, porque se ela atende um paciente, ela não prescreve, o paciente sai de lá dizendo que ela não é boa médica porque não passou remédio para ela, porque esse conceito de passar remédio é muito enraizado na nossa população. E assim, eu falo, uma abelhinha só não faz nada, mas várias abelhinhas fazem uma colmeia, outra colmeia, outra colmeia, colmeia, a gente pode reverberar isso, começando aqui do Brasil e espalhando para o mundo, né? Então, a gente vai polinizar, né, esse conceito aí, vai espalhar isso cada vez mais. Então, assim, através dessa minha história, né, essa questão desse conflito mesmo, não só sou eu que passo por isso, vários profissionais sérios da saúde também têm esse conflito, né, de remédio. É uma indústria muito forte, ela investe muito, então para a gente mudar esse conceito não vai ser fácil, mas se a gente realmente estiver ali disposto a mudar, a gente vai conseguir mudar. Não é porque eu sou nutricionista, estou nesse negócio, a Marta é médica e está nesse negócio. Qualquer um pode estar nesse negócio. Porque se você toma um suplemento, né, começa a usar os produtos e vê resultado, foi o que a Marisa falou. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, você tem só essa idade, você tanta disposição, né, vigor, tanta saúde, tanta autonomia, eu quero isso para mim também. E aí a gente vai, né, passando de um para o outro. Rita, deixa eu fazer, me permite um parênteses, você está falando aí só da doença em si, mas e as cirurgias que já foram evitadas? Vamos aí falar, eu tinha 3 hérnias de disco, com menos de 3 meses de uso de um colágeno, eu não me submeti e as hérnias sumiram. Então, vamos Várias lá. pessoas, né, Marisa? Várias pessoas. E a dor que eu sentia, a dor de não poder andar. Então, imaginei eu como profissional, tendo que dirigir, e eu não podia. Essa dor me tirava do sério. Então, eu deixei de usar remédio e não tive a cirurgia. Depois, varizes. Todas as mulheres, nós sabemos que as pernas apresentam a flacidez e também as varizes, me incomodava. Então,
2 vezes por ano eu fazia escleroterapia da virilha até o tornozelo. Doía, quem já fez escleroterapia sabe o quanto dói. E as pernas inchadas. Depois que eu comecei a usar, nunca mais eu fui fazer escleroterapia. E nas minhas pernas, aos 67 anos, não tem sequer uma micro varize. Então, isso para mim é fantástico. Todo mundo tem problema da visão. Visão, os idosos têm problema com a visão. E os Depois jovens agora, né, por causa de computador, de celular. descolamento de retina, problema vamos dizer, tem que fazer várias cirurgias. Eu não submeti a nenhuma, tá perfeito, perfeito. Então, os médicos perguntam, o que você faz? Entendeu? Todo mundo pergunta, e até mesmo vamos lá pelos procedimentos ginecológicos, quantas mulheres dessa que se diz terceira idade, após os 60 anos, estão propensas a nódulos, a flacidez, a infecções, tudo derivado do quê? Do ressecamento ou de N coisas. Por quê? Está velha. E velha, tipo assim, para que você quer isso? Joga fora, porque não precisa. Quantos médicos já me indicaram esterectomia? Eu falei, não vou tirar, não, está perfeito. Entendeu? Então, imagina quantas mulheres fizeram esterectomia sem precisar. Se usasse o colágeno, era o suficiente. Porque, querendo ou não, o psicológico é abalado. É abalado. Qual mulher que gosta de retirar o útero e os ovários? Vocês gostam? Vai, Marta, você gosta? Tiraria, Marta? Faz assim, tiraria ou não? Para mim, é isso. A Renata que está aqui, ela é um exemplo vivo de suplementação. Então, eu estou falando uma coisa que acontece comigo. Vamos falar, eu tive herpes zoster. Então, por um problema emocional, justo quando eu entrei na outra empresa, e aí o médico falou, você vai precisar de um neurologista e vai precisar de um dermatologista, porque você vai ter sequela. Então, quando ele falou isso, eu falei, como assim? Eu com sequela? Porque você não acredita que você pode ter, entendeu? E nós sabemos, nós temos cantores famosos que tiveram que ficar com a face toda arriada. Então, eu quando soube que eu poderia estar com isso, eu falei, não, eu vou intensificar o uso e eu vou passar por isso. Não tenho sequer uma cicatriz. Se vocês virem a foto, vocês iam ver. E o que eu fiz? Eu usei os produtos de alta tecnologia e falei, eu sei disso aqui, e isso vai me ajudar. Eu dobrei as doses e, resolvi. Entendeu? Então, nós tendo... O problema todo é assim, se você tem nas mãos algo que te dá saúde, por que é que você vai esperar ficar doente? É simples assim, entendeu? E aí pensa, eu tinha alopécia, claro, uma vida estressada, pagando tudo para conseguir dinheiro, perdendo a saúde e um monte de coisa correndo, como todo profissional, corre, aquela coisa de correr. E o que acontece? Vai perder a saúde. E o que nós vemos? Pessoas com pressão alta, com insônia, com nódulos, com não sei o quê. Por quê? Porque está indo no caminho errado, correndo atrás do dinheiro no lugar errado. Porque quando você corre, é porque está na sua frente, né? Simples assim. Porque se ele tivesse atrás, tu não estava correndo, ele que estava correndo. Então, quando você empreende, é o dinheiro que corre atrás de você. Por quê? Porque você tem o domínio da saúde física e mental. É simples assim, gente. Percebe? Quando você só tem uma fonte de renda e você é escravo do que você faz pelo dinheiro, ele está na frente e você corre atrás dele. Quando você tem 2 fontes de renda, ele fica atrás, correndo atrás de você. É outra visão. Por isso, tem que empreender. E também porque você fica uma pessoa mais valiosa no mercado. Um profissional que sabe se comunicar, que sabe levar o raciocínio do seu cliente para o processo normal. Isso só empreendendo, porque na faculdade não ensina isso. Ensina gestão financeira? Ensina gestão de pessoas? Que eu saiba, não ensino, porque não ensinaram para mim. E eu aprendi a gente aprende na prática nesse negócio. Venda. Exatamente. Então, compartilha Renata, aí para mim o slide agora, que eu vou falar bem rapidinho, né? Só para a gente, só tem mais 3 slides, não temos muito. Vou falar bem rápido, só sobre alguns produtos. Esse conceito aqui para você, que é 360. Isso, então, a gente vai atuar
com saúde e exercício, vai ter suplementação para as pessoas que gostam de se exercitar, uma nutrição equilibrada, então, essa parte da suplementação, né, equilibrada, melhora na aparência. Gente, o mercado de harmonização facial, dessas cirurgias, né, a lipo e tal, aumentou muito depois da pandemia. Está todo mundo preocupado em estar melhor, né, fisicamente, na aparência. Qualidade do sono e mental. Aí você pode passando rapidinho? Posso. Eu não sei se tem slides dos produtos, tem? Tem que falar dos Então, produtos de maneira rápida. bem rapidinho. Aqui é o Reskin, né, que é voltado para a nutrição, então vão ser nossos colágenos, então tudo que tiver dentro dessa suplementação, né, de vitaminas, minerais, é essa linha aqui, Reskin. Aí pode passar. Nós temos essa linha aqui, gente, qualidade de sono e mental. Muitas pessoas depois da pandemia tiveram muitos problemas de ansiedade, depressão. Então, isso é uma doença assim, que veio com a pandemia muito forte. E se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente fica mal no dia seguinte, a gente não consegue produzir. Então, a gente veio com essa linha também, Nimbus, para justamente melhorar essa qualidade de sono, a parte neurológica. Existem aminoácidos, gente, o triptofano, que ele melhora a nossa qualidade de sono. Então, você pode tomar um produto com aminoácido que vai te dar uma noite de sono mais tranquila, porque ele vai ativar lá a melatonina, a melatonina que vai melhorar o seu sono, é o hormônio do sono, né? Então, a gente veio com essa linha aí para que a gente fique muito melhor, né? Tenha uma noite de sono e acorde muito melhor. Outro. Luzes. Essa aqui é a parte de suplementos, então vai ser tanto para as pessoas que gostam de fazer exercício, quanto as pessoas que querem perder peso. Então, é para ganhar massa, para perder peso. É uma linha também que, com certeza, vai ser aí uma linha que mais vai vender. Tem esse chá aqui, gente, esse chá emagrecedor. Eu fiquei, assim, apaixonada, porque eu sempre quis um produto na outra empresa que tivesse laranja moro. E nesse chá, eles colocaram a laranja moro, que é hoje um produto que está sendo muito estudado para perda de peso. E agora, acho que o último bootcamp. Isso. O bootcamp, que é para quem está aí malhando, quer perder, quer ganhar massa, quer ganhar mais energia para malhar, então também vai ser uma linha muito interessante para a gente trabalhar. Então, dá para se pegar todos os tipos de pessoas. Pessoas que gostam de malhar demais, que gostam de ganhar massa, que gostam de ganhar mais disposição para malhar, pessoas que têm dificuldade de dormir, que estão com essas questões de ansiedade, né, de depressão, de desânimo mesmo, pessoas que querem ter mais a imunidade aumentada, antioxidante. Gente, oxidação celular leva à produção de radicais livres. Produção de radicais livres leva a doenças, então a gente precisa suplementar com produtos antioxidantes, não tem como não fazer isso, tá? E é isso. Se mudamos a forma de nos cuidar, por que não mudamos a forma de ganhar dinheiro também, né? Dinheiro também é saúde financeira, né? Continua aí, Marisa. Essa coisa de ter as funções. Aqui vai ser interessante, porque você vai poder escolher, trilhar qual o caminho que você quer. Quer só uma renda extra? Ok. Quer ser uma renda principal? Também. Quer uma independência financeira? Você vai se dedicar um pouco mais, mas você vai ser muito mais útil. Por quê? Porque nós estamos usando uma ferramenta para transformar outras vidas. E isso nos dá um retorno da independência financeira. Aqui, a Hive é um conceito novo, sim, e fazer parte dessa revolução só vai trazer benefício tanto para a sua saúde quanto para aqueles que estão ao seu redor e que você os ama, para a sua família, para seus amigos, ou seja, para quem realmente está no seu entorno. E nada melhor, deixa eu parar aqui, da gente estar no nosso entorno com pessoas saudáveis, porque é muito ruim quando a gente vê os nossos pais ou os nossos avós entregue a doenças, onde a gente poderia, se isso chega antes nas nossas mãos, a gente pode evitar, inclusive para as nossas crianças.
Também porque nós temos, vamos dizer, produtos que podem ser utilizados também, pelo menos nós tínhamos na outra empresa, onde crianças usavam produtos e estavam inteiramente saudáveis. Então, isso é muito, enriquece muito. Ninguém gosta de passar pela doença. E aqui nós vamos ter algo que a gente vai ajudar todas as pessoas ao nosso redor e vai estar também trazendo para as pessoas uma fonte de renda. Estamos, sim, dependendo para nosso país melhorar, nós precisamos ser as abelhinhas que vão levar a saúde, porque com a saúde a pessoa pode desenvolver o financeiro e nós vamos trazer uma melhora do financeiro. Então, você imagina quanta gente fica doente porque não tem o financeiro resolvido e quanta gente não tem o financeiro e acaba... Olha, nós vamos estar atuando em duas frentes, é o financeiro e na parte da saúde. Você pode imaginar o quanto isso não vai reverberar na harmonia familiar, na alegria, na realização, e tudo isso, por quê? Porque nós estamos aqui de frente, entramos numa empresa que nem tinha nome, entendeu? Todo mundo falava, nossa, vocês estão no negócio, mas por que vocês estão? Porque nós estamos com pessoas selecionadas. Eu acho que para ser uma abelha, você vê, lembra quando a gente falou, marimbondo não entra na colmeia. As abelhas vão lá e dá-lhe sai daqui porque você é inimigo. Então, aqui que ficou essa leva de pessoas que estão realmente construindo essa primeira colmeia, são pessoas, são abelhas selecionadas. Não é qualquer coisa. E por isso nós começamos uma colmeia sem saber aonde que ia ser. Vamos embora, vamos construir. E vai dar certo, porque é muito selecionado isso. Isso, eu ainda não vi como dizer o retorno financeiro, né? Mas eu estou apostando, porque nós fomos convocadas para essa primeira colmeia. Então, só pode dar bom, né, Marta? Né, Marta, quer abrir aí o seu microfone e falar oi, para a gente escutar aqui um pouco a Marta, né? Boa tarde, gente, tudo bem? Então, Tudo. menina, sem dúvida alguma, né? O desafio é grande, a proposta é extremamente inteligente, é sábia demais, tem tudo a ver com nossos sonhos, com nossa missão, nosso princípio de vida, e eu também aposto tudo. Dou minha palavra também como médica, como ser humano, como mulher. Tá. Você não pode ficar de fora. Nosso time aqui. Vamos crescer juntas, sim. Que todo mundo seja bem-vindo, hein? Todo mundo Mais será saúde, bem. menos doença. Essa é a nossa Isso, bandeira, né? mais saúde, menos doença. Isso que é importante. Deixar a medicina só para aqueles casos que realmente são muito necessários. Não Para tem outros jeito, né? Quando não porque tiver não mais tem jeito, jeito, tudo bem, mas deixar o tradicional, essa coisa que a gente fala, a parte de colesterol, a pessoa não se cuida na alimentação e se alimenta mal, não faz exercício físico, não areja a cabeça, está só focado trabalho, trabalho, sem qualidade de vida, não tem relacionamento com a família, não pode dar bem, não vai. Aí depois que tem um problema sério é que vai falar, puxa, eu devia ter feito isso. Então a gente está chamando as pessoas para cuidarem dessa parte, tá? E com isso também fazer a sua renda, a renda qual, ou principal, ou só extra, não e importa. é tão bom, né, a gente poder gerar renda gerando saúde, né? Olha que coisa incrível, porque a gente vai estar levando saúde e vai estar ganhando dinheiro, E eu levando fico algo incrível imaginando, para as pessoas, é né? algo que está nascendo no Brasil e que vai levar para vamos dizer, para o planeta, de uma maneira geral, a partir do momento que for crescendo. Imagina o quanto que não vai valorizar o conceito do Brasil para o mundo, porque sempre aqui consumimos de lá para cá, agora é daqui para lá. Então, imagina o quantas pessoas que moram em outros países pegarem um produto, uau, isso foi feito no Brasil e está me fazendo bem, entendeu? Então, quanto o Brasil não vai ser, vou dizer, valorizado por esse novo conceito de cuidar da saúde, não ter obesidade, ter o seu sono tranquilo, não precisar de usar nem drogas, nem remédios para você ter uma noite tranquila, porque nós sabemos que grande parte da sociedade está depressiva ou está ansiosa. E eles estão usando coisas que não vão fazer bem a longo prazo.
Então, esse novo conceito, eu tenho certeza que vai mudar a cabeça das pessoas. Mudar. E eu acho que Isso a foi... gente podia pedir para o pessoal abrir. A Gabi Você pode abrir, afiliada. Margarida, só para a gente printar, mas também, se não puder, não tem problema. Foi uma honra ter Só para você. saber, a Margarida já é afiliada, usuário Zoom. Margarida, você já é. Eu botei em tantos grupos. Usuário do Zoom, você já está afiliada? Sim? Ótimo. A E a Gabi, Margarida? a Margarida Feital, eu não sei se está, mas deve estar, porque senão ela já estava aqui. Gente, como é que eu faço para fazer parte disso? Tão maravilhoso, eu quero A estar Marisa junto. está fazendo sempre, né, essas reuniões à tarde, na terça-feira, né, Marisa? Semana que vem com outra Sempre pessoa. assim, porque eu acho que esse horário, mesmo que você esteja trabalhando, você pode puxar a sua agenda para 15 horas e pegar esse horário de 14 às 15 e encaixar alguma coisa. É um horário alternativo. E eu deixo esse canal aberto para vocês, por exemplo, se a Márcia quiser fazer com a Rita, então a gente vai agendando para poder a gente fazer troca de experiência. Os nossos resultados é que vão fazer esse novo conceito. E Então, podem trazer convidados, né? convidados, claro, serão bem-vindos. Então, uma boa tarde para vocês. Deixa eu printar a tela para ver se a gente printa lá. Se quiser printar aí também, ó, só para a gente inserir depois lá, sabe? E eu poder colocar no grupo, de pouquinho em pouquinho nós estamos indo, tá? De pouquinho. É assim, mal começou a empresa, não tinha nem nome, agora já tem plano, aí depois vai ter inauguração, e daqui a pouco a gente está aí, mundo afora. Uma boa tarde para você. Bom te ver, Martinha. Quinta-feira nós estamos juntos, hein? Beijo. Beijo grande para vocês. Beijo, gente. Tchau.